Sejam bem-vindos, Torá, Orgoim, Instrução e Luz para as Nações. A instrução de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 4. A leitura em português: malfeitor presta atenção a lábios enganadores, e um mentiroso dá ouvidos a uma língua injuriosa. Leitura em hebraico: Mera'ah, Makshiv, Alisfat, Aven, Sheker, Mezin, Al-Lashon, Haut. O assunto de hoje, a instrução de hoje para nossas vidas, é a respeito de dois tipos de pessoas, dois níveis de pessoas, duas qualidades de pessoas. É o Mera'ah e o Shekel. Mera'ah é o companheiro ruim, o companheiro mau, ou seja, a aparência, pessoas aparentes. E Shekel, a palavra Shekel é mentira, é o mentiroso. Então nós temos aqui um mau companheiro e um mentiroso. E aqui nós vemos que existe uma classificação distinta entre ambos, que ele trata de um determinado assunto, o outro trata de outro determinado assunto. Ou seja, aqui nós vemos que a palavra em hebraico, a leitura Mera'ah, Makshiv, Alisfat, Makshiv é ouvir e prestar atenção. Alisfat é linguagem, idiomas. Aven, ou Avon, a palavra Aven é a potência, ou seja, pessoas com potencial para algo, ou seja, ele está tratando a respeito de, digamos que, um nível de potência no nível sobre a área da potência do ser humano. Qual é a potência do ser humano? É quando se trata da área sexual. Por quê? Porque nós sabemos que aonde está a potência de um ser humano? Onde está o vigor de um homem? O vigor desse homem está na sua semente, no seu sêmen. Então aqui, esse mau companheiro, esse cara que ele tem uma aparência de ser uma boa pessoa, mas ele é uma pessoa mau, ele aproxima-se de outras pessoas e o assunto que há em seus lábios é apenas relacionado à lascívia, luxúria, sexualidade, para que ele só fala de coisas que irá fazer com que você venha ser induzido a lados sexuais, para que para você perder o seu vigor, a sua potência. Nós vemos que e sabemos que existe nos períodos noturnos dois tipos de seres, que é os incubos e os sucubos, onde eles vêm à noite para provocar sonhos nos homens, para que eles derramem a sua semente, para que eles se alimentem daquilo, peguem aquela semente e levem diante do Eterno, para mostrar como se nós estivéssemos cometendo um grave erro, um grave pecado de privar o mundo de ter um potencial ser humano de incríveis habilidades. Então, quando um mau companheiro ele se aproxima de nós para nos levar para esse lado da sensualidade, ou para despertar em nós essa sensualidade, ele está, na verdade, procurando nos incriminar diante do Eterno. Então, esse é um dos níveis de pessoa. O primeiro tipo, que é um primeiro tipo de pecador, ele presta atenção a lábios enganadores. Então, os lábios enganadores são pessoas que vêm de forma sutil até nós, com a aparência de um determinado tipo de pessoa, mas ele, interiormente, ele é uma pessoa má. São lábios enganadores, que ele tem uma conotação de palavra superficial, mas a sua intenção é maligna, a sua intenção é ruim, é um tipo de pecado que nós damos ouvidos e aí nós iremos sofrer as graves consequências desse tipo de pessoa, que eles são sorrateiros, eles têm uma boa aparência, mas interiormente o seu conteúdo ele é para nos trazer um grande mal. O segundo tipo de pessoa é o shekel, ou seja, é um mentiroso. Ele é um tipo de pessoa que ele já é mais, digamos que mais malandro. Ele já trata mais da área intelectual, da área psicológica da pessoa. Ele já lida mais com o entendimento, já é uma pessoa que ele não tem essa aparência. Ele já tem uma aparência mais de sabedoria, de compreensão, que ele entende muitas das coisas,
Mas tudo isso é para quê? É para ele subverter aquilo que é correto, aquilo que é reto e te levar para um outro nível. Ou seja, o primeiro, que é o Merah, ele trata a respeito das coisas físicas. Mas o segundo, ele já trata de níveis espirituais, ele já entra no mundo espiritual, aonde se você não estiver pronto, se você não estiver preparado, diante de uma pessoa dessa, ele vai subverter todo tipo de conhecimento que você tem, todo tipo de sabedoria que você adquiriu, e ele agora vai colocar em você uma sabedoria ou um conhecimento que você não tem. Ou seja, ele vai manipular você, vai manipular a sua realidade, trazer ele para o seu universo. Isso se está tratando, aqui Salomão está tratando de pessoas que eles são potencialmente capacitadas para enganar pessoas simples que dão ouvido a eles, onde eles irão arrebanhar multidões, com o seu intuito de satisfazer os seus desejos carnais, é isso que ele está dizendo aqui, e o segundo, eles têm intenção de satisfazer os seus desejos espirituais, seus desejos egoístas, ou seja, onde a sua opinião irá prevalecer em todos os âmbitos, porque aqui diz aqui, ó, Shekel Mezin al-Lashon Haut. Então, aqui, Mezin, ele está falando a respeito de um alimentador, ou seja, de um tipo de alimento. El Lashon, língua, e Haut seria cabana, ou seja, o abrigo. A pessoa, quando ele dá ouvido a um mentiroso, ele é como se fosse uma espécie de uma cabana, onde essa cabana, ela abriga todo tipo de pessoas. Nessa cabana, ela abriga todo tipo de pessoas, ou seja, ele abriga todo tipo de informação que alguém trouxer sobre ele. Essa cabana, por ela ser um local aonde ela é feita com a finalidade de abrigo mesmo, é uma coisa que você está ali, digamos, você está numa floresta, você está ali num acampamento, então você não tem uma casa específica, você vai fazer o quê? Uma cabana. Então, é uma coisa que você, de repente, pode estar em qualquer lugar. E aí, de repente, aparecer uma pessoa de qualquer lugar e ali ela acabar, de certa forma, procurando de todas as maneiras tirar de você tudo aquilo que você acredita como base, como estrutura para a sua vida espiritual, e tira de você aquilo dali, diz que não presta e coloca aquilo que ela acredita que presta. Ou seja, ela é uma espécie também, como diz aqui, mesim, alimentador. O mentiroso, ele é um alimentador. Ele alimenta o desejo daquelas pessoas que não estão satisfeitas com o que estão ouvindo, mesmo que seja verdade. E aí passa a se alimentar desse mentiroso. O mentiroso, o objetivo dele é fazer com que as pessoas errem em seu caminho. Uma vez que o mentiroso ele já não vive mais de acordo com os princípios éticos e morais, de acordo com a verdade, ele não quer permanecer nesse campo que ele criou, nesse mundo que ele criou para si de mentiras. Então, ele quer agora também companhias para viver ao lado dele no mundo de mentiras. Então, ele faz o quê? Ele recruta pessoas para estarem ao seu lado. Mas sempre vai haver momento que, quando estiver tudo ali, a verdade vai sempre chegar. A verdade vai sempre chegar e desmascarar tanto o companheiro mau, como vai desmascarar o mentiroso. Porque ambos trabalham da mesma maneira, mas ambos trabalham em níveis diferentes. Um trabalha no nível mais físico e o outro já trabalha no nível mais espiritual. Então a instrução de hoje para nós é nos precavermos, nos estarmos atentos para prestarmos atenção quando uma pessoa se aproxima de nós para falar só de sensualidade, só de sexualidade. Esse é o merah, ou seja, é o companheiro mau. É o que mostra uma aparência, mas a sua intenção é outra. E o shekel, que é o mentiroso, que ele se aproxima de você e ele procura mostrar que é uma pessoa espiritual, mas a sua intenção também é maligna, é de te arrastar para convencer você de que aquilo que ele tem para te transmitir, aquilo que ele tem para levar para você, é muito melhor do que o que você tem.
Então fuja dessas coisas. Um abraço a todos, tudo de bom e que o Eterno abençoe.